Primeira leitura do dia, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e passaram a construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Palavra do Senhor. E agora vamos chamar o Efraim para fazer a segunda leitura. Bom dia, pessoal. Segunda leitura, Atos 2, de 1 a 21. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio ao céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Terceira leitura está em Salmo 104. A gente vai ler do 24 ao 35. Queria que a igreja repetisse comigo a antífona. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra.
Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Aclamação do Evangelho. Aleluia. 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 Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Aleluia. 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 Leu? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Amém. João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Este é o Evangelho do Senhor. Amém. Gente, hoje a gente vai ter o privilégio de não apenas ter, né, aqui, que a gente sempre tem, a gente sempre fica ali no fundinho, escondido ali, mas hoje a gente vai poder ouvir uma pessoa que tem um repertório gigantesco em termos de ensino e a gente vai poder ser servido na mesa do Senhor com a palavra dele, a partir desses ensinos. Eu queria convidar hoje o professor Carlos Caldas, para a gente poder ouvir ele e aprender do Senhor. E aí, desde já, eu quero convidar você como igreja, pode vir aqui, professor, e que a gente vai orar pela vida dele como igreja. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós podermos estar aqui nesse domingo. E obrigado por nós termos o privilégio de podermos aprender da Tua palavra, aprender do Senhor. Que o Senhor possa usar o Teu Filho, que o Senhor possa
falar aos nossos corações. Nós, desde já, abrimos o nosso coração para a Tua mensagem, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Já tá ligado. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um de vocês que está aqui nessa manhã, em Cristo Jesus. Eu tenho um privilégio muito grande de poder estar aqui nessa manhã. Não digo isso por falar. Não digo isso como lugar comum. Obrigado. Vou precisar mesmo. Obrigado. Não digo isso como lugar comum, frase feita. Não. É sincero. Eu sou filho de uma família presbiteriana aqui do leste de Minas Gerais. Manhuaçu, a minha cidade natal. Meu pai e minha mãe, tanto ele quanto ela, ambos já partiram, mas ambos já nasceram em famílias presbiterianas. Então a gente já vem, né, de uma sequência, né, de gerações de presbiterianos, mas eu sempre falo, sempre falo onde eu vou, meu cérebro é presbiteriano, mas meu coração é anglicano. Eu tenho tido contato com a tradição anglicana há muitos anos, e sempre tem muitas características do anglicanismo que me encantam, que me fascinam. E então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar, de comungar com os irmãos anglicanos, é sempre uma bênção. Eu nunca me esqueço a primeiríssima vez na vida que eu fui a uma igreja anglicana. Eu era estudante de teologia em Campinas, no seminário presbiteriano, e lá tem a paróquia Santo André, que não é da REB, que é de vocês aqui. Vocês, é a Rede Episcopal Brasileira, né? Essa lá de Campinas, perdão, é da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é a denominação anglicana mais antiga, né, que está no país desde o século XIX. Então, fui na paróquia de Santo André, uma manhã de domingo para visitar. Primeiríssima vez. Fiquei totalmente perdido, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Porque as pessoas que estavam lá já sabiam, e eu estava completamente desorientado. Porque eu acostumado com a liturgia presbiteriana desde sempre, né? Aí você já sabe o que vai acontecer. Aí quando eu chego, né, as pessoas se levantavam, eu ficava sentado, e quando eu levantava, a pessoa estava sentando de novo, e eu simplesmente tentava acompanhar sem entender. E então, para mim, aquela primeiríssima experiência, eu tinha o quê? Sei lá, 21, 22 anos de idade na época. E foi para mim uma mistura de não entender nada e achar bonito ao mesmo tempo. Essa foi a minha primeiríssima impressão. E o pastor, naquela ocasião, um norte-americano que residia no Brasil, falando português perfeito, com sotaque, claro, né? Mas falando português desembolado, a esposa brasileira. Enfim, mas depois eu não voltei lá, fui ter contato com liturgias anglicanas anos depois, em outros lugares. E aí, pouco a pouco, eu fui já me acostumando, começando a entender o que está acontecendo. E, enfim, li com muito gosto, sempre os textos do saudoso bispo Dom Robson Cavalcante, de abençoada memória, que, como dizia o Rolando Boldrin, bispo Robson viajou fora do combinado. Ele nos deixou, creio que todos sabem da história, né? Nos deixou de uma maneira trágica e poderia estar conosco até hoje, mas enfim, os caminhos de Deus nós nem sempre entendemos. Eu lia muitos textos dele, ele provavelmente é a pessoa mais apaixonada pelo anglicanismo que eu já vi na minha vida inteira. E sempre lendo os textos dele, né, fui cada vez mais aprendendo um pouco mais sobre essa tradição tão bonita que tem tanto feito pelo progresso, pelo avanço do reino de Deus no mundo. E aí
Eis que, quando o reverendo Jaime me convidou, foi uma honra muito grande. Uma honra mesmo. Uma grande alegria que eu tenho de poder estar aqui. E especialmente também, não apenas por tudo que eu acabei de falar, mas pela data. A data, hoje é domingo de Pentecostes. É não é o, mas um dos domingos mais importantes. Não, melhor ainda, café. Oh, obrigado. Vou tomar um guarpinho aqui. Um dos domingos mais importantes do calendário litúrgico cristão. Extremamente importante. E a Bíblia fala muito a respeito do Espírito Santo. Ontem de tarde, eu telefonei para meu filho, ele não mora aqui em Belo Horizonte, aí nós estávamos conversando, e aí ele vira para mim e fala assim, mas a Bíblia fala pouco sobre o Espírito Santo. Eu falei, não, é o contrário, fala muito. Fala tanto que é até difícil escolher um texto, por onde começar. Né? Tamanha é a quantidade, a densidade dos textos bíblicos que falam sobre a ação do Espírito Santo. Evidentemente, o Novo Testamento fala muito mais do que o Antigo. Mas no Antigo também, na Bíblia hebraica, a gente encontra uma pneumatologia muito rica, muito densa. Pneumatologia é a palavra técnica na teologia cristã, no vocabulário cristão, para se referir à pessoa e à obra do Espírito Santo. Por onde eu começo? Mas aí o meu problema foi resolvido quando eu fui dar uma olhada no Locke, no livro de oração comum. Eu tenho um exemplar em casa, fui olhar e, primeira coisa, 2026, que ano é? Porque a tradição litúrgica separa os anos, né? A, B, C, aí depois começa de novo, A, B, C. E o ano A vai dar privilégio ao Evangelho de Mateus, B a Marcos, C a Lucas. Mas naquilo que na tradição cristã é chamado de as festas fortes, quais são essas? Natal, a Páscoa, agora o Pentecostes, sempre se lê o Evangelho de João. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas, mas sempre João. Ele como que atravessa, vamos dizer assim, os anos A, B e C. Aí eu fui olhar quais são as leituras sugeridas para o ano A. E aí eu me deparei com essa que foi feita aqui, curtinha, 3 versículos apenas. João 7, de 37 a 39. Quando eu reli o texto, meu problema está resolvido. É aqui. Essa é a passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos da Estação Casa. O que esses 3 versículos nos ensinam? O que esse texto nos motiva? O que ele nos sugere? A que o texto nos desafia? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro a gente tem que olhar o contexto dessa passagem. Porque a gente fez um recorte aqui, né? Um recorte. Foram lidos apenas 3 versículos e, evidentemente, nós temos muita coisa que vem antes e o que virá depois, antes do 37 e do 40 em diante, para a gente poder entender essa passagem aqui. O contexto é a chamada Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos era uma das 3 principais festas que os judeus antigos tinham. Eram 3 festas, todas muito importantes. A mais importante de todas, claro, lógico, a Páscoa. Claro. Mas tinha também a festa de Pentecostes, propriamente, que em hebraico é chamada de Shavuot. Shavuot é o plural de semana em hebraico. Então, Shavuot, semanas, plural. Em hebraico tem Shavuá, semana, Shavuot, semanas. 7 semanas depois da festa de Pentecostes. E todas essas festas, elas eram ligadas a um contexto agrícola, rural. O Israel antigo era uma sociedade 100% agropastoril. A economia deles totalmente dependente da terra, né? Pastagens para o gado, havia gado bovino, mas o que havia mais é o chamado gado miúdo, né? Ovelhas e cabras, e as colheitas, né? Claro, as lavouras, as plantações. Eles plantavam trigo e cevada. Aqui no Brasil a gente tem culturas tradicionais como milho, feijão, mandioca e café aqui em Minas Gerais. As deles lá diferentes, né? Trigo, cevada.
Desculpem, me garreando muito. E todas essas festas ligadas à colheita, gratidão a Deus pela colheita bem-sucedida no ano anterior. Uma colheita bem-sucedida significava a sobrevivência do povo. Mas aí tem essa festa dos tabernáculos. Quando a gente fala em Pentecostes, na hora a gente pensa na festa de Pentecostes, que era uma festa da colheita. Mas por que eu estou lendo aqui um texto que fala sobre outra festa que não é de Pentecostes, a dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos em hebraico chamada de Sukkot. Sukkot, a palavra hebraica, significa cabanas, ou tendas, ou tabernáculos. Em hebraico a palavra sukkah, oxítona, sukkah, significa cabana, tenda. Sukkot é o plural, tendas, tabernáculos, cabanas. Essa festa lembrava a peregrinação do povo pelo deserto, depois que saíram do Egito e antes de entrar na Terra Prometida. O livro de Números vai mostrar que o povo vagueou pelo deserto 40 anos. Então, o êxodo já aconteceu, a entrada na Terra Prometida ainda não. E durante esse tempo, período muito longo, 40 anos, eles não têm morada fixa, eles não têm uma cidade, eles não habitam em tendas. Sukkot. A festa dos tabernáculos então, lembra esse tempo. E agora, vamos associar as ideias. O judaísmo trabalha muito com símbolos, com associação de ideias. No deserto, água, raridade. Água é muito difícil. De quando em quando, um oásis, ali o pessoal pode parar, acampar ali. E o livro do Êxodo vai falar disso. Existem os oásis. Mas, no geral, água é raridade no deserto. Acompanhe, vai acompanhando. Eles habitam em tendas. E essa festa aqui, eles estão em Jerusalém. O início do capítulo 7 deixa claro. Eles estão celebrando em Jerusalém. O grande templo que Salomão havia construído. Os babilônios destruíram. Depois ele foi reconstruído na época de Ageu, Zacarias, Malaquias. Depois que o povo voltou do exílio. E aí depois Herodes, o infame, né? O infame rei Herodes restaurou o templo uma segunda vez e o ampliou. Herodes queria ser maior do que Salomão e ele fez uma reforma grandiosa no templo. E o povo está ali celebrando a festa dos tabernáculos. Eles tinham um costume. Escritores antigos da época do Novo Testamento que nos informam, que eu vou falar que não está na Bíblia, mas escritores antigos é que nos dão essa informação. A festa durava 8 dias. E no último dia, está falando aqui versículo 37, no último dia, o grande dia da festa de Sukkot, tabernáculos, o sacerdote saiu do templo, fazia uma espécie de uma procissão, iam até o poço de Siloé, que a gente conhece, nós sabemos dele pela leitura dos evangelhos. Eles tinham vasos, não eram muito grandes, mas que não podia ficar muito pesado. E os vasos confeccionados de ouro enchiam de água, voltavam, e o povo ali de longe acompanhando a procissão dos sacerdotes. E aí subia, o sacerdote subia na escadaria, o povo está todo reunido ali embaixo, e ali eles derramavam a água, e todo mundo via a água sendo derramada. Era uma súplica a Deus que mandasse chuva, simbolicamente, uma súplica pedindo que Deus mandasse chuva, a chuva que vem do alto para baixo, do céu para a terra. A colheita já havia acontecido, a festa de Pentecostes, 50 dias antes. Aí nessa festa agora, quase 2 meses depois, o que eles pedem? Água, chuva, para quê? Para que possam fazer o Pentecostes no outro ano, para que a chuva venha no tempo certo, para que as colheitas sejam boas, que a terra frutifique. Então, essa festa dos tabernáculos simboliza tudo isso. O pedido a Deus que a chuva venha e a terra seja fértil e produza muitos frutos. Então, nós vemos aqui um simbolismo muito grande e Jesus se aproveita
desse simbolismo aqui nesse momento tão dramático do Evangelho de João. Olha só, o que o texto nos mostra? Jesus se posiciona num lugar de maneira que todos poderiam ouvi-lo e vê-lo. Ele se colocou num lugar onde ele seria facilmente visto e ouvido. E aí ele clama em alto e bom som, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembra de tudo que eu acabei de falar aqui. A lembrança do povo vagueando pelo deserto. Água é uma raridade no deserto, difícil de encontrar. A água que tem esse simbolismo tão grande, não apenas esse simbolismo ligado à vida rural, à vida agrícola, plantar e colher, mas que tem um simbolismo espiritual tão grande também. Aí Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí vem o versículo 38, que é difícil. A sintaxe do versículo 38 é muito difícil. Nós estamos acostumados com as versões da Bíblia em português que os tradutores resolveram traduzir de uma maneira, mas a sintaxe do texto grego não é fácil. Porque a pergunta que a gente tem que fazer aqui no versículo 38 é a seguinte, ó. Eu vou ler aqui conforme está na Almeida, Revista Atualizada no Brasil. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A pergunta que a gente tem que fazer é, do seu de quem? Seu de quem? Aí é que está. A gente está acostumado a pensar que é do interior de quem crê. Nós pensamos assim. Creu em Jesus, do interior de quem crê, fluirão rios de água viva. É possível ler o texto assim. Não vou dizer que está errado. Essa leitura, ela não está de todo equivocada. Mas, quando eu fui pesquisar esse texto, eu descobri, uma surpresa, que no tempo dos pais da igreja, os primeiros pensadores cristãos, eles leram esse texto diferente de nós. Eles leram esse seu, pronome possessivo, como se referindo não a quem crê em Jesus, mas ao próprio Jesus. De Jesus é que flui a água viva e os que creem nele bebem dessa água. Entenderam a diferença? Deu de entender a diferença ou ficou confuso o que eu falei aqui? Olha só, a gente lê, eu vou repetir de propósito, tenham paciência comigo. A gente lê assim, eu creio em Jesus, vai fluir água viva de mim. Essa é a leitura que a gente faz. Mas os pais da igreja leram assim, Jesus é a fonte da água viva. Quem crê nele bebe da água que sai dele. Então a água não está saindo de nós, ela vem de Jesus e nós bebemos da água que vem dele. Essa é a diferença. Aí já faleceu alguns anos atrás, um biblista espanhol, ele era católico, padre jesuíta, Luiz Alonso Scheckel, ele traduziu a Bíblia, ele fez um trabalho que durou mais de 10 anos, porque ele conhecia muito bem o hebraico e o grego. Ele traduziu a Bíblia, fez a tradução particular, né? A Bíblia inteirinha, o Antigo e Novo Testamento, para o espanhol, que era a língua materna dele. E essa Bíblia está aí em português, foi traduzida do espanhol para o português. É chamada Bíblia do Peregrino, e ela tem umas notas explicativas que particularmente eu gosto muito. São muito instrutivas. E aí eu vou ler para vocês aqui como o Luiz Alonso Scheckel traduziu. Ele traduziu assim, ó. Quem tiver sede, vem a mim para beber. Quem crê em mim? Ponto. Quem crê em mim, vem a mim para beber. Assim diz a Escritura. Do seu interior brotarão rios de água viva. Ou seja, Jesus é a fonte dessa água e nós bebemos dele. E aí o versículo 39 vai explicar tudo. A meu ver, no versículo 39 nós encontramos a chave para entender tudo isso. E agora finalmente vem a resposta para aquela pergunta. Se existia a festa de Pentecostes e hoje é o domingo de Pentecostes, por que não ler um texto que fala daquela festa e ler esse da festa dos tabernáculos? Resposta, versículo 39. Aqui nós encontramos algo que é muito comum no Evangelho de João. O Evangelho de João a gente vai lendo e de quando em quando nós encontramos um comentário
do autor do evangelho. De quando em quando ele comenta alguma coisa. Ele vai falando, Jesus falou isso, Beltrano falou não sei o quê, não sei quem foi em tal lugar. Vai narrando, aí de quando em quando ele para, e aí o autor dá um comentário para explicar alguma coisa para a gente, uma nota explicativa. Vejam essa nota explicativa do versículo 39. Isso ele quem? Jesus. Disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha só, aqui nós encontramos um texto que é antes do Pentecostes, mas que foi narrado depois. Entenderam o que eu acabei de falar? Quando o texto foi escrito, o Pentecostes já havia acontecido. Mas o texto está narrando algo que aconteceu antes da vinda do Espírito Santo. Aí o autor do Evangelho, o que ele faz? Ele já sabia, os leitores dele, ou melhor, para esclarecer para os leitores dele, ele fala, quando isso aconteceu, quando Jesus falou isso aqui, o Espírito ainda não havia vindo. Por isso que ele falou, rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura? Agora vem uma pergunta que também é difícil de responder. Como diz a Escritura? A que passagem da Escritura Jesus está fazendo referência aqui? Porque aqui não tem nenhuma referência explícita a um texto em particular. Então, talvez a maneira melhor de responder essa pergunta é olhar para o simbolismo da água na Bíblia hebraica, porque quando a gente, no Novo Testamento, quando você vê escrito assim, Escritura, a referência é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Tá? Aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Aí, quando olhamos para o que nós chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, nós vamos encontrar uma quantidade imensa de passagens que falam de água. E que todas são carregadas de um simbolismo muito forte, um simbolismo muito denso. E eu vou lembrar algumas dessas aqui. Por exemplo, Ezequiel capítulo 47. A visão que Ezequiel tem de um rio de águas que saram. E na visão de Ezequiel até o Mar Morto foi curado. O Mar Morto é chamado de morto porque é morto. Você certamente sabe disso. Acho que não é novidade para ninguém. Que já está biologicamente comprovado, cientificamente comprovado, que não existe nenhuma forma de vida no Mar Morto, nem nenhum organismo unicelular, nada. A salinidade é tão intensa que não dá, nada vive lá. Na visão de Ezequiel, o Mar Morto fica vivo e passa a ter peixes, passa a ter vida. Joel capítulo 4, versículo 18. Joel fala de uma fonte que sai da casa do Senhor e restaura o povo de Israel. Zacarias, capítulo 14, versículo 8. De novo, nós temos águas vivas que saem de Jerusalém. Isaías 12, versículo 3. Água das fontes da salvação. Água das fontes da salvação. É o que diz Isaías. O mesmo Isaías, capítulo 43, versículo 20, vai falar de água no deserto. De novo, o imaginário do deserto, e água que brota no deserto e que faz nascer vida onde é que não tinha. O deserto não tem vida. E o profeta está falando de água que brota no deserto. Depois, o mesmo Isaías de novo. Isaías vai falar muito desse tema. Isaías 44, 3. Vou ler para você. Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías, água, espírito, vou derramar água sobre o sedento, vou derramar o meu espírito sobre a tua posteridade. Vá ver as associações. Então, o mais certo é que quando Jesus falou isso aqui, ele estava pensando em todas estas passagens. De novo, Isaías, mais uma vez. Isaías 55, 1. Todos que estão com sede, venham às águas.
claro que aqui não está se referindo apenas a uma sede literal dessa água aqui, mas a sede existencial, espiritual, que Jesus pode matar. O Espírito Santo na Bíblia é apresentado muitas vezes com símbolos. Símbolos. Fogo é um, vento é outro, azeite é outro, a figura da pomba é outro, água também é. E nessas passagens todas, a água é um símbolo do Espírito Santo. Água, pensando aqui no aspecto mais básico de todos da água, o que a água faz? Né? Mata a sede. Coca-Cola, cerveja, cachaça, refrigerante, até suco de fruta, até mesmo suco de fruta, não mata a sede. Pode te dar uma ilusão ali. Não está fazendo muito calor, pessoal, existe uma propaganda muito grande, né? No tempo do calor, bebe cerveja gelada. Na verdade, é o contrário, ela vai desidratar, né? Vai desidratar, não vai matar a sede. Coca-Cola não vai matar a sede, de jeito nenhum. Nem mesmo suco de fruta. O que mata a sede é a água pura. E o Espírito Santo é comparado, é simbolizado pela água que capaz de matar completamente a sede. A água fertiliza a terra. Vamos lembrar todo o simbolismo, a necessidade que eu repita, da festa do Sucote, né, dos tabernáculos, pedindo a Deus que faça a chuva cair para fertilizar a terra, para produzir frutos. E a Bíblia vai falar do fruto do Espírito. A água de Jesus que vai fertilizar a terra do nosso coração para que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou autocontrole. Mas isso tudo é produzido, o fruto do Espírito é produzido em nós, e a água que fertiliza essa terra é a água viva que é Jesus. A Bíblia vai nos falar de uma maneira surpreendente, absolutamente surpreendente, que o Espírito que ungiu a Jesus e o capacitou para o exercício do seu ministério é o mesmo Espírito que nos foi dado. O mesmo Espírito, não são dois, um Espírito para Jesus, outro para nós, não. O mesmo Espírito que ungiu e capacitou a Jesus para o exercício do seu ministério é o Espírito que nos foi dado e que nos capacita também para que nós sejamos testemunhas de Jesus nesse mundo. Vamos voltar ao versículo 39. Até aquele momento, Jesus ainda não havia sido glorificado. No Evangelho de João, essa expressão glorificado, Jesus glorificado, aparece várias vezes e sempre aponta para a cruz. É muito interessante isso, é surpreendente, é inesperado, inesperado. Como é que glorificado ligado à morte na cruz, racionalmente não faz sentido, não tem lógica. Na nossa perspectiva humana não tem sentido nenhum. Como é que eu vou pensar em glorificação ligado à morte? Mas a lógica do reino de Deus joga de pernas para o ar a nossa lógica humana. A sociedade procura sucesso o tempo todo, mas aí a morte de Jesus é apresentada como sendo a sua glorificação. E depois vem a sua ressurreição. E no Evangelho de João, a primeira coisa que o Cristo ressuscitado faz é o quê? É outorgar, conceder, dar aos seus seguidores o mesmo Espírito que o Pai havia dado a ele por ocasião do seu batismo. Jesus é a fonte dessa água viva. E nós, que somos os seus seguidores, nós somos como que canais, ou calhas, ou tubulações. A água vem de Jesus, passa por nós e chega e alcança outras pessoas. Então esse texto nos desafia e nos sugere que nós devemos ser nesse mundo os canais por onde a água do Espírito passa e possa produzir a vida, tal como a visão de Ezequiel. Lá na visão de Ezequiel, onde o rio das águas que saram passa, não tem mais morte. O que vai ter é a vida.
plantas vão brotar, a vida vai florescer, e nós somos desafiados a que sejamos estes canais para que a ação vivificadora e curadora do Espírito Santo alcance as pessoas por onde quer que nós passarmos. Onde nós estivermos, nós devemos ser esses canais. Nós bebemos um dia da água da vida que vem da fonte que é Jesus. E tendo bebido dessa água, nós podemos ser os canais por onde os quais a água passa, onde estivermos. E assim a água da vida vai fazer a vida brotar onde até então havia morte. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos assim. Amém.